Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Eterno. Que o Eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre a todos nós de todos os mal. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 35. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Completa com o significado da palavra. O contexto da palavra: o Eterno manda Moisés quebrar a nuca do jumento. Versículo 1. O Senhor Eterno disse a Moisés: Moisés, corte 2 placas de pedra iguais, aquela que você quebrou, e eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras pedras, tá bom? Versículo 2. Amanhã, Moisés, cedo, esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar contigo ali, no alto do monte. Viu? Versículo 3. Ninguém, Moisés, deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras, o gado, não deverão ficar pastando perto do monte, não, viu? Versículo 4. Então Moisés cortou outras 2 placas de pedra iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai, levando consigo as 2 placas de pedra. Versículo 5. O Senhor desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés e disse: Qual era o seu nome? Isto é, o Senhor. Versículo 6. Então o Eterno passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Eterno, o Yahweh Eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. A minha fidelidade é o meu amor. São tão grandes que não pode ser medido. Versículo 7. Cumpre a minha promessa a milhares de geração, perdoe o mal, o pecado, porém não deixe de castigar os seus filhos, até os netos, os bisnetos e os trinetos, pelo pecado dos pais. Versículo 8. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou o Eterno Yahweh. Versículo 9. Ele disse: Ó Senhor, se está de fato contente comigo, eu te peço que vai conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade, e aceita nós como teu povo. Versículo 10. O Senhor Eterno disse a Moisés: Eu estou fazendo agora uma aliança com seu povo. Na presença dele farei maravilha como nunca foram feito em toda a terra, em que nenhuma nação, todo o povo verá que milagre o Senhor possa fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor
de vocês. Versículo 11. Obedeça às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês foram avançados, expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 12. Não faça nenhum acordo com os moradores da terra, para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Versículo 13. Pelo contrário, derruba os altares dele, destrua a coluna dos deuses Baal e corte os postes ídolo. Versículo 14. Não adore nenhum outro deus, pois eu, Senhor, me chamo o Eterno, exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Versículo 15. Não faça acordo com os moradores da terra, que vai ser de vocês. Nos seus cultos, ele adora deuses pagãos. Eles oferecem sacrifício a eles e vão convidar vocês para suas reuniões religiosas. E vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Versículo 16. Os filhos de vocês poderiam casar com mulher estrangeira e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim, adorassem os deuses pagãos que eles adoram. Versículo 17. Não faça Deus de metal e nem os adore. Versículo 18. Comemora a festa dos pães sem fermento, como lhe ordenei, coma pão sem fermento, durante 7 dias no mês de Abibe, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Versículo 19. Todo primeiro filho é meu, e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. Versículo 20. Mas se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereça a mim um carneiro. E se não quiser, quebre o pescoço do jumentinho, para ficar com todo o primeiro filho de vocês. Pague o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Versículo 21. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Versículo 22. Comemora a festa da colheita, quando começar a fazer a primeira colheita do trigo e comerem a festa das barracas. Comemore a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. Versículo 23. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Eterno do povo de Israel. Versículo 24. E eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês. Assim aumentarei o seu território, então ninguém tentará conquistar a terra de vocês. Durante as 3 festas, quando vocês vierem
me adorar. Versículo 25. Quando me oferecer um animal em sacrifício, não traga pão feito com fermento, nem guarda para o dia seguinte. O que sobrar do animal, oferecido na festa da Páscoa. Versículo 26. Todos os anos leve à casa do Senhor, seu Eterno, os primeiros cereais que você escolher. Não cozinha um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Versículo 27. O Senhor Eterno disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nela que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Viu, Moisés? Versículo 28. Moisés ficou ali com Eterno, o Senhor, 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo não comeu nem bebeu água e nada, e ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 placas de pedra da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com o Eterno, mas ele não sabia disso. Versículo 30. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. Versículo 31. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Versículo 32. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele entregou todas as leis que o Senhor Eterno ele tinha dado no monte Sinai. Versículo 33. Quando Moisés acabou de falar com eles, eles cobriu o rosto com um véu. Versículo 34. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que o Eterno lhe havia mandado dizer. Versículo 35 para terminar. E o povo viu que o seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com véu, até que entrava de novo na tenda para falar com o Eterno. Agora eu vou ler o significado do capítulo do livro de Êxodo, do capítulo 1 até o versículo 35. O significado: alguma das festas entre os judeus achava-se associadas com a periódica fase da lua nova, com as diversas estações do ano, como por exemplo a lua nova, o sábado e as 3 grandes festas anuais de peregrinação, isto é, a Páscoa, com a festa dos pães asmo, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. A Páscoa era no dia 14 do primeiro mês, seguindo-se imediatamente a festa dos pães asmo,
que começava no dia 15 e durava 7 dias, a festa de Pentecoste. Celebrava-se nos 50 dias, a contar do dia 16 do primeiro mês, a festa do tabernáculo, que durava 7 dias, começava no dia 15 do sétimo mês, e o primeiro mês conhecido pelo nome de Abib, corresponde em parte ao dia 15 e durava 7 dias. A festa de Pentecostes celebrava-se no 50 dias, a contar do dia 16 do primeiro mês, a festa dos tabernáculos, que durava 7 dias, começava no dia 15 do sétimo mês, o primeiro mês conhecido pelo nome de Abib, corresponde em parte ao nosso abril, mês de abril. A festa dos pães asmos coincidia como princípio das colheitas da colheita do trigo, e a festa de Pentecostes marcava o seu fim, ao passo que a festa dos tabernáculos era, na sua essência, uma festa de vítima, com respeito à particularidade. Desta festa, veja-se os respectivos antigos. Todas as pessoas do sexo masculino deviam assistir ao serviço do santuário por ocasião dessas 3 grandes festas. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 14, versículo 17, e o capítulo 34 de Êxodo, versículo 23, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, era ele expressamente proibido ir com as mãos vazias. Em Salmos 120, no número 120 e no número 134, pode ser considerado como um livro de hino dos peregrinos. A concorrência dos judeus vindo de todas as partes do mundo a Jerusalém para a celebração de 3 grandes festas, especialmente do Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, versículo 9. Era enorme cedendo algumas vezes dos milhões. Esta festividade que foi constituída depois da volta do cativeiro. Deve ser mencionado a festa de Purim, lá no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 21, em memória de ter sido libertado o povo judaico das maquinações de Amã. Este foi o significado do capítulo 34 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 35, para terminar. Fica todos com a paz do Eterno. Se for da vontade do Eterno, a gente estará gravando o próximo vídeo. Se Ele quiser, né? Que sem Ele nós não podemos fazer nada. Tem sido tudo com a permissão dele. Em nome de quem? Em nome do seu filho Yahshua. Porque é bom a gente ficar examinando a Escritura, porque é através dela que nós encontramos a verdade para a nossa santificação. Porque sem santificação ninguém verá
o eterno. Não é verdade? Então tem de ser através da santificação, na santificação de tudo, né? Um coração aberto para ajudar o próximo, daquela renda que nós tem, poder repartir com aqueles que não têm. Tá bom? Então, fica todos com a paz. Até o próximo vídeo. Tá bom?